Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje daremos sequência à nossa terceira videoaula do módulo Banco de Dados Avançado do curso EAD de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, passamos agora ao que vem a ser normalização de dados. Considerando aí que o ambiente de banco de dados ele evolui ao longo do tempo, com mais usuários, mais aplicações conectadas a esses bancos de dados, mais dados sendo inseridos, e a tendência é que esses bancos de dados tenham uma performance reduzida caso a quantidade de usuários e dados sendo trafegados nesses bancos de dados. Então a normalização acaba sendo necessária. Bom, em relação à normalização, foi um conceito introduzido pelo pesquisador Edgar Frank Code na década de 70, que nada mais é do que um processo matemático fundamentado em lógica e teoria de conjuntos, onde devemos aplicar uma série de regras para avaliar se o projeto de banco de dados foi realizado de forma correta. O que vem a ser os objetivos da normalização? Agrupar informações de forma a eliminar dados repetidos, evitar que erros sejam encontrados em projetos de banco de dados, como, por exemplo, a repetição de informação, a perda de informações ou a inabilidade de poder representar certas informações. Quais são os objetivos que uma normalização deve atender? Primeiro, garantir integridade de dados, evitar que informações sem sentido sejam inseridas, organizar e dividir em tabelas de forma mais eficiente possível, além de diminuir a redundância de informações e permitir a constante evolução de bancos de dados. Por que nós devemos normalizar um banco de dados? De acordo com os autores do livro Sistemas de Banco de Dados, o Rio Navati, eles dizem que o processo de normalização deve ocorrer para que sejam eliminadas anomalias de um projeto de banco de dados. E de acordo com eles, as anomalias são classificadas em 3 tipos: inserção, exclusão e atualização. Bom, para explicar cada uma dessas anomalias, nós vamos passar sobre cada uma delas utilizando a tabelinha abaixo de academia com 3 atributos: nome, atividade e taxa, onde vejam que nós temos 3 registros. José, que faz musculação e paga uma taxa de R$30. Pedro e Manuel, que fazem judô e ambos pagam uma taxa de R$35. Vejam que a atividade é escrita de forma aleatória, onde temos o judô com acento e o judô sem acento. Tudo bem? Na anomalia de inserção, quando há uma inconsistência entre registros, faz com que nós tenhamos redundância e há a necessidade de atualizar vários registros quando uma informação é inserida, se ela for diferente. Por exemplo, caso inserimos um novo curso, natação, nós já devemos necessariamente ter ao menos um aluno matriculado. Pois, desta forma, nós temos dados de alunos e curso dentro da mesma tabela. Anomalia de exclusão. Neste caso, haverá problemas de perda de informação importante no caso de eliminarmos um último cliente, o que trará como consequência a perda de atividades que foram realizadas por ela. Imaginemos, por exemplo, se eliminarmos o aluno José, automaticamente nós vamos perder a atividade musculação e o valor da sua mensalidade, por conta de não ter nenhum outro aluno matriculado nesta atividade. Então, perderíamos o histórico de qual era o valor que havia sido cobrado de musculação anteriormente. A anomalia de atualização
faz com que nós tenhamos que manter a consistência de registros, mesmo quando precisamos de fazer alguma atualização de algum registro. Como, por exemplo, alterar o valor de uma mensalidade de um curso. Nesse caso, nós precisamos de percorrer todos os registros da tabela e alterar os valores de forma individual. No exemplo ali da tabela, nós temos inicialmente 3 registros, o que não seria um trabalho muito árduo. Porém, imagina uma tabela com 200, 300 linhas e até mais, dependendo do tamanho da academia. A manutenção dos valores de atividades, de esportes que estão sendo praticados, seria muito custoso, muito trabalhoso fazer as manutenções dos valores. Tudo bem? E no caso também, nós temos lá na tabela 2 alunos matriculados na mesma atividade, porém elas foram escritas de forma diferente. Judô com acento e judô sem acento. Atualizar valores de judô, por exemplo, eu precisaria de, por causa de ter um campo escrito judô, no caso, eu precisaria de procurar todas as possibilidades de escrita da palavra judô e, para cada uma delas, alterar o valor da atividade naquela academia. Um outro conceito que é muito utilizado em normalização é a dependência funcional, que é um processo dentro de um projeto de banco de dados que avalia a dependência entre atributos. Quando nós temos uma restrição que há entre 2 ou mais atributos dentro de uma mesma entidade, de uma mesma tabela, faz com que nós vejamos que um atributo dependa de outro. E isso auxilia no processo de normalização. Pois, se, através de um conjunto A de atributos, permitir descobrir o valor de um conjunto B, desta forma há uma dependência funcional entre elas. Por exemplo, aqui eu busquei 2 exemplos que foram mostrados no livro do Eumazito Navati, que representa a utilização e a análise de dependências funcionais dentro de uma possível tabela que foi recebida e deveria fazer um processo de normalização. Tá? Então, considerando a tabela A, emp_dept, que tem os atributos enome, ssn, datanask, endereço, denúmero, denome e dger ssn, que seria o código de SSN do gerente do departamento. Tá? A primeira etapa para você avaliar é identificar o atributo de chave primária dessa tabela, que no caso é o que está em underline ali, que é o SSN. Certo? A partir daí eu preciso de verificar o nome do empregado, que é o enome, ele depende do atributo SSN, que é a chave primária? Se o nome do funcionário variar para cada novo código de SSN, então ele depende do código SSN, o nome do funcionário. A data de nascimento ela depende do SSN, ou seja, para cada novo SSN eu vou ter uma nova data de nascimento, então ela depende também do SSN. O endereço ela depende do SSN. Quando eu mudo o SSN, provavelmente o endereço vai mudar também. Tá? Então, ela depende do SSN. E o número do departamento, ela depende do SSN. Então, para cada novo SSN que eu cadastrar, novo funcionário, o número do departamento pode mudar? Sim. Então, no caso, ela também depende do SSN, gerando a dependência funcional 1, df1. Quando nós olhamos o dnome, ele já não depende do SSN, ele depende do dnúmero, porque o nome irá apenas mudar do departamento quando o número do departamento mudar. Da mesma forma, o número do gerente daquele departamento. Quando o departamento muda, o número do código do gerente também vai mudar. Então, a dependência funcional desses 2 atributos dnome e dger_ssn já não é mais do SSN, e sim do dnúmero. Por isso que nesta tabela eu tenho 2 dependências funcionais. Tudo bem? No caso do segundo exemplo B, emp_proj, que eu tenho SSN, pnúmero, que é o número do projeto, o atributo horas, o nome do funcionário, enome, nome do projeto, pnome, e localização do projeto, plocalização, eu preciso de avaliar primeiro os atributos que são chave primária nessa tabela, que está em underline, ou seja, nessa tabela há 2 atributos que são chave primária, SSN e pnúmero, certo? E aí, quando eu olho esses 2, eu vou olhar os outros atributos se há uma dependência funcional entre essas chaves,
certo? Ou elas de forma isolada. A quantidade de horas de um empregado é em relação a um projeto ao qual ele está alocado. Então, ele vai trabalhar determinada quantidade de horas para cada projeto sobre cada funcionário. Então, a dependência das horas é relacionada à dependência funcional dos dois atributos de chave primária. Por isso que foi destacado a dependência funcional 1 nessa tabela. Depois, o nome do funcionário ele não varia pelos dois. O nome varia de acordo com a troca do SSN. O projeto não muda o nome do funcionário. Então, o nome do funcionário é dependente apenas do SSN. Dependência funcional 2. Depois eu tenho o nome do projeto e a localização do projeto, que elas dependem do p-número, que é o número do projeto, e não do SSN. Então, quando eu mudar o p-número, automaticamente o nome e a localização do projeto vão modificar. Então, eu gero uma nova dependência funcional. Então, vejam que para cada tabela eu posso ter N dependências funcionais previstas. Um outro conceito que vocês precisam de identificar, né, num processo de normalização é o conceito de chaves. Né? Vamos passar sobre cada uma delas. Nós temos 3 tipos de chaves. Chaves candidatas, chaves primárias e chaves estrangeiras. O que vem a ser chave candidata? Chave candidata é o atributo ou um conjunto de atributos que, no caso, são únicos para cada registro. Cada tabela pode ter uma ou várias chaves desse tipo. E ela possui apenas uma visão conceitual. Ela não é implementada de forma física num banco de dados. Ela é apenas um norteador para que, depois que você identificou, esse atributo é uma possível chave. Ela é uma chave candidata. A partir daí, você consegue identificar se ela é uma chave primária ou uma possível chave estrangeira naquela tabela. Exemplos de chaves candidatas. Qualquer atributo que seja código, CPF, RG, título de eleitor, Renavan e assim por diante. Chave primária. Chave primária é aquela escolhida entre as chaves candidatas para se tornar o atributo principal de uma tabela. Toda tabela precisa de uma chave principal, um atributo principal, que é a chave primária. Ele é considerado, dentro da modelagem de banco de dados, como um atributo identificador, e cada tabela deve ter pelo menos uma dessa chave. E ela pode ser composta de um ou mais atributos. E ela é conhecida tecnicamente aí em banco de dados como primary key. Chave estrangeira. Chave estrangeira é aquele atributo ou conjunto de atributos que ligam com outras tabelas. Ela faz a ligação entre aquela tabela que está fazendo como chave estrangeira em relação a uma tabela que o atributo seja chave primária. Numa entidade você pode ter mais do que uma chave estrangeira. E tecnicamente, em banco de dados, ela é conhecida como foreign key. Neste slide tem um exemplo de um modelo lógico de uma clínica veterinária, onde tem um conjunto de tabelas e alguns desses atributos são classificados ora chave primária e ora chave estrangeira. Onde eu coloco em vermelho o que são chaves primárias. Por exemplo, na tabela cliente, o ID cliente é a chave primária. Na tabela animal, o atributo ID animal é a chave primária. Na tabela espécie, o ID espécie é a chave primária. Na tabela tratamento, o ID tratamento é a chave primária. Veterinário, o ID veterinário é a chave primária. Consulta, o ID consulta é a chave primária. E o exame, ID exame é a chave primária. E a chave estrangeira foi marcada em verde, onde, por exemplo, na tabela animal, o ID underline cliente é o representante daquele animal em relação a uma pessoa física, certo? Então, o dono daquele animal é um código de cliente, que está buscando na tabela de cliente a chave primária de cliente. Depois eu tenho o código do animal na tabela de espécie, ou seja, cada animal tem uma espécie. Depois eu tenho o código do animal no tratamento. Cada tratamento vai estar atrelado a um animal específico. Eu tenho o código do tratamento na tabela de consulta, onde eu preciso de saber para cada consulta qual é o tratamento que foi realizado e, em consequência, qual é o animal que está atrelado àquele tratamento.
e qual é o código do veterinário que foi o responsável por aquela consulta. Depois eu posso ter exames que são solicitados em consultas. Então eu preciso de ter o código da consulta para saber qual foi a descrição daquele exame que foi solicitado e, consequentemente, qual foi o veterinário que solicitou aquele exame. Tudo bem? Essa é uma possibilidade de modelagem onde utilizam-se tipos de chaves estrangeiras e chaves primárias. Em conceito de normalização, também é muito comum ouvir o termo desnormalização. Quando você tem um ambiente normalizado, onde você tem múltiplas tabelas, em alguns casos é necessário que você junte elas de novo para fazer alguma exportação de dados, ou enviar dados para um outro sistema, criar uma view para que um outro sistema consuma os dados de um sistema específico. Então você precisa de compor os dados sem se preocupar com repetições de dados, de registros. Então, nesse caso, é o conceito de desnormalização. Você junta o conteúdo em uma única tabela ou em um único conjunto de dados. Bom, em relação ao conteúdo da teleaula dessa semana, essas foram as informações passadas. Caso vocês tenham alguma dúvida adicional, eu estarei disponível para tirar dúvidas nos fóruns da semana. E também teremos a nossa aula interativa durante a semana que for a semana da nossa aula, certo? Caso vocês precisarem de alguma dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. No próximo slide, tenho à disposição de vocês as referências utilizadas na composição deste material, que podem ser consultadas na Biblioteca dos Campus da Universidade Metodista ou até mesmo pela biblioteca virtual que a universidade também disponibiliza aos alunos. Bom, os livros são esses. Tenho disposto aí para vocês Princípios de Sistemas de Banco de Dados Distribuídos, da editora Campus. Também tem o livro Sistemas de Banco de Dados, da editora Pearson. O livro Introdução a Sistemas de Banco de Dados, da editora Campus. E o livro Sistema de Banco de Dados, da editora Campus. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição, caso me procurem, né? E caso estejam com alguma outra dúvida, é só me procurar durante a semana no Moodle. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já!